É o nosso estudo bíblico com 27 lições, conhecendo o Criador. Nós já fizemos 3 lições, agora vamos à 4ª lição, que traz como título Sinais da Volta de Jesus. Wagner, vamos saber quais são esses sinais? É interessante porque, já que sabemos que ele vai voltar, então é bom que saibamos o que antecede essa volta. Exatamente. E é o que nós vamos estudar nesse momento. Muito bem, eu convido você para falar com Deus. Santo Pai Celestial, que habita nos altos céus, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, pedindo a unção do Teu Espírito, para que possamos compreender esta lição tão importante para as nossas vidas. Amém. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender esta verdade, para que juntos possamos estar unidos e proclamá-la ao mundo. É o que nós lhe pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos à primeira pergunta. Os discípulos de Jesus queriam saber quando seria o fim do mundo? Mateus 24:3. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando serão essas coisas? Os discípulos perguntaram: e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Vamos à pergunta número 2. É possível definir se estamos perto do tempo do fim? Mateus 24, verso 32 e 33. Abra sua Bíblia e leia comigo. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Então é possível. É possível nós sabermos se o tempo do fim está perto ou não, através dessas coisas, desses sinais, desses acontecimentos que Cristo disse que ocorreriam exatamente antes da sua volta. E nós estamos vivendo realmente num mundo turbulento. E as gerações que sucedem gerações, cada geração que vem, ela tem uma deformidade maior. E nós estamos vendo isso no quadro social. Agora, a terceira pergunta é a seguinte: a que Jesus comparou a última geração? Mateus capítulo 24, versos 37 e 38 e Gênesis capítulo 6, versos 5 e 11. Pois, como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e cheia de violência. Então, como era nos dias de Noé? Vimos que eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Isso tudo são coisas boas, né? Comer, beber, casar. Lógico, todo mundo quer comer, quer beber, quer se casar, né? Isso não há nenhum pecado em fazer essas coisas. Mas aqui Cristo lhe chama atenção para fazer essas coisas de forma ilícita, de forma despreocupada, de forma sem glorificar a Deus. Ou seja, colocando isso como o principal da vida. Exato. Né? E nos últimos dias seria de que forma? A terra cheia de violência. Coração dos homens, né? Praticando, imaginando pensamentos maus continuamente. Quer dizer, a maldade realmente é uma realidade em nossos dias. Claro. Hoje nós ligamos aí os telejornais, abrimos as folhas de jornais e nós vemos ali violência atrás de violência estampada claramente, Alegre. Não que antes não houvesse violência, né? Mas hoje tem aumentado gradativamente. É um aumento num grau assustador. Exatamente. Pergunta 4. Nos últimos dias, o salário dos trabalhadores clamaria? Tiago 5, de 1 a 4.
E agora vós, ricos, chorai e planteai, por causa das desgraças que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão roídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará as vossas carnes como fogo. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos ceifeiros têm chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E hoje nós vemos isso claramente devido ao grande número de pessoas que precisam de um emprego. Então, os donos, os ricos, se aproveitam disso e oferecem baixos salários, porque as pessoas não. E nós sabemos que há muito trabalho escravo, né? Isso já foi descoberto, enfim, é lamentável. Exato. Vamos à quinta pergunta. A maioria das pessoas estará falando e pregando a paz antes da volta de Cristo? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 a 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. A paz e segurança. Hoje há muitas caminhadas pela paz, né? As pessoas estão pedindo paz. Uma coisa interessante, desde criança que eu observo, é que sempre quando chegamos ao final do ano, e no último dia do ano, na passagem de um ano para o outro, as pessoas se vestem de branco. Exato. Elas clamam a paz, elas pedem a paz, né? É um sinal. E hoje há até aqueles que ganham prêmios por proclamar a paz. Exato. Ou seja, o Prêmio Nobel da Paz, né? Então, realmente, as pessoas estão buscando a paz, estão clamando pela paz, e muitos estão dizendo que nós estamos vivendo uma época de paz. E a Bíblia diz que quando esses clamores se intensificarem, repentinamente vai vir o quê? A destruição. Então temos que ficar atentos. Exato. Pergunta 6. Os religiosos teriam forma de piedade, porém negariam o poder da religião mediante conduta imoral antes da volta de Cristo? Será que os líderes religiosos estariam praticando uma falsa religião? Uma falsa forma de piedade? Será que esse também é mais um sinal? 2 Timóteo 3, do verso 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afasta-te também desses. Sem dúvida, nós vemos aqui que é um sinal dos últimos dias. Que quadro realmente estranho. Impressionante, né, Charles? Muito impressionante. Então, pessoas implacáveis, sem afeição, ingratos, ímpios e outra coisa. E eles têm aparência de piedade. Não está falando das pessoas declaradamente maldosas. Aqui está falando de pessoas que têm aparência de piedade, que temem a Deus, né? Mas, na verdade, quando diz aqui, nega a eficácia dela, ou seja, nega o poder da piedade na sua vida. exatamente, aquele poder que transforma a pessoa. Isso, um poder que regenera. Se a pessoa não foi regenerada, não foi transformada, mas continua com aquela aparência de piedade, logo, o conselho é que devemos também nos afastar destes, né? Exatamente. Porque eles, infelizmente, são pedras de tropeço. Vamos à pergunta de número 7. O que aconteceria com a ciência antes da volta de Cristo? Daniel, capítulo 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel,
cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Olha aí que coisa interessante, né? A ciência se multiplicará. O conhecimento. Nunca se descobriu tantas coisas como hoje, Wagner. Tão rápido. Até o século XIX, Alegre, o conhecimento que o mundo tinha não se compara ao conhecimento do século XX, no crescimento tecnológico, científico. A explosão de conhecimento científico nesse nosso século foi muito grande. Isso, o advento do computador, né, trouxe uma nova era em tecnologia, né, em avanços. Hoje você, em qualquer parte do mundo, você se comunica com qualquer parte do mundo. Exatamente. Ou seja, e numa rapidez extrema. Telefone celular. Você pega um telefone aqui, um aparelho, e comunica com quem você quiser do outro lado do mundo, apenas com alguns números. Agora mesmo, pessoas que nos veem pelo DVD, outros que também nos veem pela internet. Exato, são inúmeros exemplos que nós podemos dar do avanço tecnológico e científico. O avião, por exemplo, os automóveis, é uma coisa realmente incrível e impressionante. Eu acho que se os profetas do passado ressuscitassem hoje, ficariam realmente atônitos neste mundo, né? Exatamente. Com tantas novidades. É mais um sinal. Pergunta 8. O homem do pecado seria revelado antes da volta de Jesus? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Sem dúvida, antes da volta de Cristo, o homem do pecado teria que ser revelado. A apostasia, não é? E o homem do pecado... O filho da perdição, né? E nós sabemos quem é ele. Sim, claro. E em lições futuras será revelado. É aquele que se assenta no santuário de Deus e que se apresenta como se fosse o próprio Deus. Vamos à pergunta 9. Os falsos cristos e os falsos profetas enganarão a muitos nos últimos dias? Mateus capítulo 24, versos 5, 11 e 24. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, a muitos enganarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então Jesus foi muito enfático. Muitos virão em meu nome, né? Muitos. Mas o texto diz também, Alegre, no verso 5, que há muitos, esses falsos cristos vão enganar. E esse estudo, o nosso desejo é que você não seja enganado. Exatamente. Por essas coisas. E é por isso que nós oramos para que você, assim como você estudou conosco até a quarta lição, continue conosco, porque certamente a palavra de Deus não vai deixar você ser enganado. Pergunta 10. O que Jesus recomendou que fizéssemos antes de sua volta? Mateus 24, 42 a 44. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. A ordem de Cristo aqui, Chalega, é clara. Vigiai. Ficai atentos, né? Exatamente. No versículo 42 diz vigiai. No 43 diz vigiai. No 44, ficai apercebidos. Atentos, né? Atentos. Todos esses sinais que nós estamos aqui passando, é interessante que você fique atento para observar se eles já estão acontecendo, a que nível estão, para você saber se Cristo realmente está perto de voltar. Vamos agora à pergunta de número 11.
O número de terremotos aumentaria antes de sua vinda? Lucas capítulo 21, verso 1. E haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Muito bem, confirmado aqui grandes terremotos, né? Não estamos falando de pequenos, mas de grandes terremotos. Pergunta 12. Quando virmos os sinais da volta de Cristo, devemos abaixar a nossa cabeça e nos entristecer? Lucas 21, verso 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Como nós vimos na lição anterior, o sentimento daqueles que estão aguardando e se preparando para a volta de Cristo é um sentimento de alegria, de exultação, pois certamente em breve todo esse sofrimento vai terminar. Vamos à pergunta 13. Como devemos nos preparar para a volta de Jesus? Lucas 21, 36 e 1 Pedro 4, 7. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e estar em pé na presença do Filho do Homem. E 1 Pedro 4,7 diz: Mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então nós vimos aqui, Wagner, que devemos vigiar, porque o tempo está próximo, e vigiar todo o tempo. E outra coisa, vigiar em oração. Em oração. Devemos vigiar e orar. Orar muito, Chalegre. Sim. Buscar muito o nosso Pai Celestial, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Ele possa viver dentro do nosso coração e nós possamos refletir o caráter dele ao mundo. Esse Exato. É o objetivo do Evangelho. Vamos então complementar o nosso estudo. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia, volta de Jesus ou morte, vos sobrevenha de improviso como um laço. Lucas capítulo 21, verso 34. Não passa um mês sem que tomemos conhecimento de algum terremoto significativo. Isso porque os tremores menores, que também causam extensos danos e muita apreensão, não são sequer noticiados. Estima-se que ocorram a cada ano cerca de 500 mil tremores em todo o globo, havendo quem fale até de 1 milhão de sismos, dos quais 100 mil são percebidos pelas pessoas com seus próprios sentidos e pelo menos 1000 causam danos. A terra está tremendo sem parar, o que nada de bom significa para os seres humanos. E aqui vai um gráfico, né, sobre esses grandes terremotos que têm acontecido aí no mundo a partir do século I até o nosso século hoje. Século Exatamente. 20. E aí pelo gráfico nós podemos ver que a intensidade de terremotos é gigantesca, né, a diferença, né? É verdade. Você vê aí, né, do primeiro século. Aí quando você chega ali por volta do século XVIII, a coisa fica realmente alarmante. Exatamente. E chegando até nós, né, a coisa realmente sobe para um nível muito maior. Nos primeiros 40 anos do século, de 1900 a 1939, ocorreram 974 terremotos na região. Nos 40 anos seguintes, de 1940 a 1979, ocorreram 3.572 terremotos, quase 4 vezes mais que no primeiro período. Nas décadas de 60 e 70, houve 2.758 terremotos, quase 1.000 a mais que nos 60 anos anteriores. Então veja aí, terremotos, quando nós citamos aqui na região, estamos falando da região do Oriente Médio. Exatamente. Né? Então essa tabela que você está vendo aí, ela permite visualizar o crescimento do número de terremotos por década na região, como já citei, do Oriente Médio. Chaleg, qual a conclusão que nós podemos então
chegar com esse estudo aí dos sinais, dos acontecimentos que ocorreriam exatamente antes da volta de Cristo? Olha, 2 Pedro 3:9 diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, porém tem paciência para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos se arrependam. É claro que Deus quer que todos se arrependam, né? Mas nós temos que ser sinceros e honestos. Nem todos vão se arrepender. Mas você que está estudando a Bíblia conosco, com certeza você está se arrependendo ou já se arrependeu, e você tem um lugarzinho especial perto de Deus. Esse é o nosso desejo, né, Chalério? Nosso desejo é que nos preparemos para nos encontrar com o Senhor Jesus e possamos estar com Ele para sempre, assim como Ele disse que voltaria. Vamos orar? Pai querido, Tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós queremos essa liberdade, a liberdade em Cristo, de viver uma vida de santificação, aguardando o aparecimento do nosso Senhor e Salvador nas nuvens dos céus, para estarmos com Ele para sempre. Prepara o Teu povo, sê com cada um que estuda, dando a cada um a Tua graça, o Teu amor e o Teu perdão. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai amado.